Glória a Deus, aleluia. Bom dia, queridos. Nós vamos hoje iniciar a segunda semana de live Mulheres no Profético, né? Eu quero que você comece a convidar pessoas aí. Hoje nós temos uma pessoa extremamente ungida, uma mulher inteligente, ungida, mestre na palavra e também que carrega um chamado profético. Shirla Lacerda, muitas pessoas a conhecem, né? Ela é assim uma bênção de Deus para a nossa vida e ministério. Então eu quero que você convide o maior número de pessoas possível, que vamos ter uma live edificadora. Shirla, ela serve ao nosso ministério e ela é uma pessoa que também traduz, né? Muitas vezes interpreta todos os ministros que vêm dos Estados Unidos no inglês. E é uma mulher que tem um conhecimento fantástico da palavra, como também um conhecimento de várias unções. Ela se move com várias unções, várias pessoas ungidas. Ela traduz e isso acaba também ela recebendo um pouco dessas unções. Então eu sei que vocês estão aí, ela já vai entrar daqui a pouquinho, convidando Shirla Lacerda. Glória a Deus. Convida mais pessoas, porque essa live... Eita, glória a Deus. Olá, mulher de Deus. Bom dia. Graça e paz, estás linda. Logo pela Obrigada. manhã, né, a gente... Eu digo que dia de segunda de manhã eu tô com cara de sono, cara de bolachão, porque acaba a gente pregando no domingo, na segunda tá assim. Mas Você graças tá a Deus, linda. Você tá linda. obrigado pela graça e pela unção, né? Sheila, Amém. para nós é um grande prazer ter você aqui, viu? É uma Oh, grande prazer honra meu. você ter aceito o nosso convite. Você é uma pessoa muito especial para todos nós. E eu gostaria, né, que eu já falei alguma coisa sobre você, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre você. Amém? Para Jesus. Vânia, eu queria primeiramente agradecer pela honra de estar aqui, né, com o seu público aí, com todas as pessoas que te acompanham. De vez em quando eu dou uma seguida também, né? Mas são tantas lives que às vezes não dá para acompanhar tudo, né? Mas eu tenho visto quão maravilhoso tem sido esse tempo, né? É Com você verdade. pelas manhãs. E meu nome é Shirla Lacerda, para quem não me conhece. Eu tenho a honra e o privilégio de pregar a palavra de Deus, viajando para muitos lugares e tenho sido grandemente abençoada com esse chamado que o Senhor me deu de tocar no corpo de Cristo, né, de uma forma Amém. mais ampla, viajando, né, para vários lugares. E estou muito honrada de estar aqui nessa manhã. Amém. Eu sei que você ensina muito bem, mas é perceptível também que você tem se movido no profético. Coloca aí no Instagram. Você se move no profético, né? Porque às vezes a gente acha que é só se mover no profético, é só o profeta, aquele, né, do ofício que fica nas cavernas, que fica escondido, que fica. Mas Deus tem levantado, né, várias nuances do profético, né? Várias pessoas, vários ministros com unções diferenciadas. E a gente percebe que você se move nessa veia profética, né? E eu quero que você fale um pouco, Sheila, do seu chamado, né? Quando foi que você percebeu que você não era apenas uma ministra, né? Que algumas pessoas pensavam que você só traduzia, né? Só fazia a interpretação ou a tradução de idiomas, né? Do inglês para o português. Mas depois a gente todos perceberam a mulher poderosa que ensinava, que ministrava com tanta propriedade que é você. E dentro dessa área de ensino, de pregação, quando você percebeu o profético, uma veia profética fluindo? Primeiramente, eu quero dar um abraço aí no pessoal que está entrando, né? A delegada Rossana Lira está com a gente. Uau! Rosana também aí de Salvador, tanta gente maravilhosa. Tayala acabou de entrar, então assim, não dá nem para falar por nome todo mundo, né? Eu queria dar um beijo já aí para todos. Então, Vânia, eu acho que eu vou ter que contar a partir da minha conversão Conta mesmo, tudo, né? conta tudo. Eu me converti, para quem não sabe, eu me converti aos 15 anos de idade
E cerca de uns 2 meses depois da minha conversão, o Senhor me instruiu para ler o livro de Jeremias, né? E quando eu me converti numa igreja denominacional, né? Eu não tinha nenhuma revelação da palavra revelada, não tinha rema, nada disso. Mas eu tinha um coração para servir ao Senhor, né? Eu tinha um coração para buscar a Deus. E eu nem sabia na época, né? Mas o livro de Jeremias, né? O significado, né? Da palavra Jeremias, do nome dele, significa o Senhor edifica e o Senhor lança. Amém. E, né? Lendo ali já no primeiro capítulo, né? Vendo ali que o Senhor havia me escolhido, eu sei que talvez esse versículo, né? Jeremias 1:5, né? Que o Senhor diz que desde o ventre, né, eu te formei no ventre, né, eu já te conheci, eu te chamei pelo nome, né, te constituí. Talvez seja assim o versículo base de qualquer pessoa, mas eu posso te dizer com toda clareza, esse versículo é meu, né? Ele foi escrito assim especialmente para mim, né? Então, com apenas 2 meses de convertida, sem entender muita coisa, né? Imagina, 2 meses, né, de crente. Eu não tinha noção nenhuma, mas o Senhor já começou a me direcionar para esse aspecto. E sem contar, né, que assim, na verdade, eu fui nutrida, né, no início da minha conversão, por uma companhia de profetas, né? A mulher que me discipulou era uma profetisa, né? É ainda uma mulher poderosa, né? Uma profeta do Senhor. E quando eu me converti, no primeiro final de semana, né, depois que eu me converti, eu já estava orando nos montes, né? Eu sou de Belo Horizonte, lá a gente tinha muito essa prática, tinha muitos montes em BH, e foi subindo os montes com esses profetas, tendo experiências sobrenaturais em oração, né? Às madrugadas, e acompanhada mesmo, né? Por essa companhia de profetas. Aí hoje, olhando, né, para trás, eu percebo que a forma como Deus me chamou, né, a forma como Ele conectou pessoas, né, para me ajudarem. Quando eu cheguei na igreja, né, que eu me converti, logo depois eu já fui batizada no Espírito Santo, né? E eu tive problemas na igreja porque tinham pessoas lá esperando ser batizada há 2 anos, 5 anos, e chega aí essa guria de 15 anos e já estava falando em outras línguas. Então, eu literalmente fui perseguida, né? No início da minha conversão. Eu não tenho, assim, um testemunho de dizer, puxa, ó, eu cheguei na igreja, fui acolhida, né? Pessoas, né, me discipularam lá, foi lá que eu creio. Não, eu não tive isso. Eu tive realmente um tempo de perseguição, onde disseram, você não pode falar em outras línguas assim tão facilmente, você é muito irreverente, você não leva as coisas de Deus sério, você está imitando, né, as pessoas que falam. E eu fui, então, acolhida, né, por esse rancho, né, vamos dizer assim, de profetas poderosos, né? Eu me lembro, um dos profetas, o irmão Josias, né? A gente se encontrava com um grupo de quase 8 a 10 pessoas toda semana para orar. A gente subia o monte nos sábados, orávamos, e ele tinha testemunhos poderosos, né? Eu via, nascida de novo, já bem pouquinho mesmo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu via como ele se movia, né, na palavra de conhecimento, né? Ele trouxe uma palavra poderosa um dia, né, para uma amiga que também nasceu de novo no mesmo dia que eu, e ele contou da vida dela, desde ela dentro do ventre da mãe dela, e como a mãe dela não queria ela, e como ela foi criada pela tia, e como ela tinha sofrido alguns abusos. Ele foi contando a vida dela por inteiro, né? E esse irmão Meu Deus. Josias, ele tinha, assim, experiências fantásticas com o Senhor. Ele entrou dentro do hospital e foi orar numa ala lá. E depois, quando ele colocou a mão na cabeça da mulher, ele caiu no poder de Deus, né? Conectado com ainda a mão na cabeça dela. E depois ele se levantou sem entender aquilo. Aí entrou uma enfermeira e falou, o que você está fazendo aqui? Aí ele disse, eu vim orar, né? Naquela época não precisava, né? Da carteirinha, né? De capelania para você poder orar pelas Sim, pessoas. sim.
E aí ela falou, você não pode entrar aqui, esse quarto aqui, né, já é a preparação para o necrotério. Essa mulher ela já foi declarada morta. E enquanto a mulher estava falando com ele, aquela mulher que ele havia imposto as mãos, ela tinha ressuscitado. Então, assim, eu cresci, né, na minha conversão, ouvindo, né, e andando com profetas, né, desse nível, desse tipo. E desde então eu já sabia, né, que era esse o meu chamado, né, apesar de não ter começado a fluir nele, né, de início, mas eu me lembro, né, bem ainda nova, eu me lembro de ter discernimento de espíritos, né, de uma forma muito latente, né, eu via muitas atividades no reino do espírito, né, tanto de anjos também como de demônios, né, atividade de demônios. Eu via o coração das pessoas, né? O estado do coração, do espírito das pessoas. E palavra de conhecimento era uma coisa muito forte no início da minha conversão, né? E eu agradeço a Deus porque ele levantou profetas, né? Que já fluíam nessas coisas, homens e mulheres já maduros, que foram me instruindo, né? Ao longo dessa caminhada a respeito disso, até eu poder realmente entrar numa igreja que pudesse me aceitar. Amém. Que tantas revelações. Eu mesma não conhecia, né, esse lado seu. E a gente Faz muitos percebe, anos, Mani. porque eu tenho percebido, sabe, Sheila, que nessa estação, né, nesse período que estamos atravessando e na pós-pandemia, com respeito a todos os outros ministérios, mas se tem um que vai ser destacado, despontado, em razão até da necessidade, né? Eu acredito que Deus precisa, assim, entre aspas, desse ministério em evidência. O Senhor falou comigo acerca disso, que aprimorasse, né, o ministério profético, que Amém. desenvolvesse, e começando, inclusive, em levantar o chamado profético na nossa igreja, como também abrir uma série de lives com mulheres, né, que se movem no profético, para que E em uma semana que a gente fez essas lives, já tem muita mulher sendo despertada, Que né? bom. Despertada no chamado. Porque se você perceber, você falou aí que lá com os seus 15 anos, né? Então vem uma temporada onde você... E às vezes no meio do caminho, sem perceber, a gente se envolve com outras unções. Mas eu creio que é a hora de Deus, que Deus está despertando nessas unções. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você falou que já se envolveu muito com o discernimento do espírito, né? Como é, qual é a forma mais assim peculiar que Deus se move em sua vida? Eu sei que você ministra, ensina e flui, mas qual é a forma que mais que Deus se manifesta no profeta através de você? Sonhos, visões, uma palavra de conhecimento, o mundo espiritual abre e você tem discernimento de espírito. Como é que você percebe agora é uma voz profética que tá, é uma veia profética? Eu acho que eu não falo muito, né, sobre isso, até mesmo ministrando, né? Mas me abre muitas vezes, né, me vem mesmo o dom de discernimento de espíritos, né? Muitas vezes eu vejo atividades, né, espirituais acontecendo dentro do culto, né? Às vezes eu dou palavras para pessoas porque, né, é como se eu não estivesse mais ali, eu estou vendo coisas, né, sendo operadas no reino do espírito. Verdade. E assim, eu aprendi, né? Eu acho que porque eu fui nutrida, né? Alimentada por uma companhia mesmo de profetas, eu aprendi muita coisa com eles. Aprendi o que fazer e também aprendi o que não fazer, né? E eu Entendi. aprendi que você não precisa ficar falando toda vez, né? Deus me diz, Deus está me mostrando. Isso. Então, muitas vezes eu tenho percepções espirituais no culto, né? Ou às vezes conversando com pessoas, né? Mas eu checo, né? Isso é para ser falado, né? Isso, né? Porque eu também tenho uma área muito forte de oração, né? E eu me movo muito nessa questão da oração. E eu sei que muitas vezes Deus mostra ao profeta algo
para ele orar, né? Muitas vezes não é para ele profetizar, para ele revelar alguma coisa, mas é mesmo esse cuidado, né, que o ministério profético tem. Eu acredito que às vezes a gente tem assim uma ideia equivocada, né, da unção profética, né? Quando você lê o próprio livro de Jeremias, no capítulo 1, e aí no versículo 10, o próprio, né, o Senhor fala para ele para que é que ele está levantando Jeremias. Ele diz para destruir, para, né, arraigar, para plantar, para edificar, né? Então, para arruinar. Né? E a gente sabe que quando se trata de destruir, de arruinar, não é vida de pessoas, mas os planos, né, do diabo, as estratégias do diabo. Então, a unção profética, ela tem esse poder, né, de levantar, de realmente edificar pessoas e de destruir o plano. E muitas vezes, né, Deus está te mostrando só para você se mover em oração mesmo. E comigo acontece muitas vezes de eu ter muito discernimento de espíritos dentro da ministração mesmo, né? E aquelas direções que eu tenho para falar com pessoas, eu falo, ministro para elas naquele momento, e outras coisas eu guardo comigo e vou orar, e vou, né, desenvolver o plano de Deus em oração com relação àquilo que está acontecendo, né? Amém. Eu queria saber o seguinte, Sheila. Muitas pessoas, eu desativei um pouquinho os comentários, que eu acho extremamente importante a gente absorver tudo que você tem. Daqui a pouco a gente coloca no ar de novo, tá bom? Inclusive, eu coloquei o PicPay da Sheila aí, se você quer honrar a vida dela, né? Daqui a pouquinho eu volto a colocar os comentários. Sheila, você lembra de alguma situação, né? Que a gente também quer ver você pregar. Alguma situação assim que foi extremamente difícil você ter que falar, porque Deus te revelou. E um fato assim, você não precisa dizer nomes, pessoas, eu sei que você é muito ética, mas você lembra assim, algum fato que te marcou muito e que vocês, meu Deus, como é que eu falei isso? Mas depois você viu que realmente aconteceu. Aconteceu, né? Havia uma família que tinha acolhido um missionário na sua casa, né? E essa família era o marido, né, a esposa e a cunhada, né? E eles viviam com os filhos, né, do casal. E a cunhada, né, ela já era uma pessoa já adulta, né, acredito, quase 30 anos, né? E eu tive um sonho, né? Eu sonhei que esse missionário, né, tentava estuprar essa cunhada, né, dentro da casa onde eles estavam. E eu vi, né, no sonho, eu vi as atividades tanto de demônios, né, influenciando ele para isso acontecer, como também dos anjos do Senhor tentando, né, ali protegê-la. E eu acordei daquele sonho, eu fiquei bem, assim, perturbada, né, com o que eu tinha sonhado. E fui até a casa deles e procurei a moça, né, que havia no sonho havia sido, né, sido tentado, né, o missionário, o rapaz tinham tentado estuprá-la. E aí conversei com ela, né, e quando eu tinha acordado do sonho, o Senhor falou comigo, vai e converse com ela e diga, o Senhor me disse que isso aconteceu. E aí eu fui e falei, olha, eu tive esse sonho, tal. Quando acordei, o Senhor falou para eu vir conversar com você, porque isso não foi um sonho, isso aconteceu. E quando eu disse isso, ela começou a chorar, né? Ela estava assim bem nervosa, né? Bem mesmo emotiva e tudo. E depois de algum tempo que ela conseguiu se restabelecer, ela disse, né, que ele tinha desde que eles haviam acolhido, né, o missionário em casa, que ele tinha já investido, né, para cima dela alguns momentos, ela tinha, né, dito não e tal, e chegou um tempo, né, um determinado momento que a família havia saído, só tinham eles dois em casa, e ele se forçou, né, realmente contra ela. E aí eu falei com ela, você precisa resolver essa situação, né? Vocês acolheram ele
com bom coração, com coração de generosidade, né? Mas essa situação não pode permanecer. E aí, por causa dessa revelação que eu tive, né, ela teve então coragem, percebeu que foi o cuidado de Deus com relação a ela, de não permitir que essa pessoa permanecesse ainda no convívio dela, né? Ela estava bem incomodada com aquilo, já havia se passado alguns dias, né? E ele lá, né, comendo, bebendo de graça, né, porque a família acolheu, mas devido a isso, né, a situação foi resolvida e ele foi convidado a se retirar da casa, né? Então, Poxa, muito forte. Meu Deus. não foi confortável, né, Não é. dizer, olha, eu vi isso acontecendo, mas foi tão claro, né? Realmente eu sabia que foi Deus que havia me revelado aquela situação e foi mesmo em amor por ela, né? Em cuidado a ela, porque essa situação eu tenho certeza que Deus não queria que ninguém passasse, né? Então o diabo Verdade. tentou armar algo contra ela, mas foi graças a Deus pelo livramento dos anjos, né, que ela teve, mas ninguém sabe até, né, em que momento ele não tentaria isso de novo. Isso, isso. E o pecado realmente tem que ser exposto, né? Extirpado do nosso meio. É verdade. Sheila, como é que você vê a mulher no ministério profético? Porque a gente sabe que, graças a Deus, no Brasil, temos. No Brasil, não, entre aspas. No nosso ministério, Verbo da Vida, a gente tem liberdade, né? A mulher, ela tem liberdade de ministrar, de pregar, ela tem encorajamento para isso, ela é levantada, né? O Rema mesmo é uma escola com muitas mulheres que ensinam, mas no geral a gente não vive só no Ministério Verbo da Vida, né? Você prega em vários lugares. Como é que você vê a questão da mulher, mesmo no século XXI, no Ministério Profético? Você percebe rejeições? Como é que você está vendo o cenário para a mulher no profético nesses dias? Olha, eu acho que quando se fala, né, de profeta, né, existe sempre um pé atrás, né, em vários aspectos. Eu acho que alguns ministérios recebem melhor o ministério profético do que outros ministérios, né? E são realidades que você tem que lidar, né? E obviamente, como você é ministro, né, eu estou falando aqui para as pessoas que já, né, já têm um chamado, já estão em operação disso. Cabe a nós, né, que carregamos essa unção, de sermos bons representantes dessa unção, até para quebrar tabus, né, para quebrar preconceitos a respeito, né, que se porventura exista, né, em algum lugar, em alguma igreja. Eu sei que algumas igrejas aceitam melhor e outras não. Isso depende muito da visão da igreja, da visão do pastor, da experiência que o pastor teve. E eu sei, né, que muitos profetas pisaram na bola, né, no passado, e às vezes a gente hoje sofre um pouco com isso, né? Mas quando você estava falando, Vânia, que Deus te deu uma palavra a respeito, né, da unção, né, do chamado profético mesmo, e eu sou testemunha e posso dizer que a sua casa é um rancho de profetas, né? Você trata muito bem aí os seus, né, as pessoas que chegam, né, os profetas que passam pela sua casa são honrados. E eu acredito que isso é parte, é por isso, né, essa é uma grande parte de como você e pastor Raimundo são tão abençoados, né? Amém. Deus tem prosperado vocês e feito vocês avançarem, né, com tantas responsabilidades no ministério, porque vocês zelam bem pelos profetas, né? Mas enquanto você estava falando, lá em Efésios 2, eu acredito piamente que é um tempo mesmo, né? Inclusive lendo o livro de Rick Renner, da Patsy Camaneri, né? Eles dizem que nós estamos vivendo um tempo profético, né? Amém. E eu acredito verdadeiramente nesse tempo profético. Eu até ouvi uma coisa muito interessante da Regina. Eu estava fazendo uma live com ela na sexta sobre o chamado profético. Eu assisti, E maravilhosa. olha o que ela disse. Ela disse assim que todos os dons ministeriais têm um elemento do profético nele. Todos os dons, pastor, apóstolo, né, evangelistas, mestres, eles têm um elemento do profético. Por quê? Porque o testemunho de Jesus, de acordo com Apocalipse 19:11, ela não disse isso, né? Mas eu entendi o que ela falou e aí eu estou passando de uma forma mais
assim, uma forma mais aberta, né? A Bíblia fala em Apocalipse 19:11 que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém. Então, se todos os dons, os 5 dons, foram levantados para dar testemunho de Jesus, e esse testemunho de Jesus é o espírito de profecia, então, em algum momento, né, o mestre, o evangelista, o apóstolo, o pastor, ele tem que pegar essa veia e vai tocar nessa veia, né? E a gente sabe, né, que a unção profética é aquela unção inspiradora, né? Que vem do momento, que você não planeja, né? Que você não tem escrito no papel, mas aquilo flui de dentro de você, flui do seu espírito. E todos os dons ministeriais, eles tocam, né? Eles devem fluir assim em algum momento, né? E de acordo com o que você acabou de dizer sobre esse ministério do profeta, que Deus quer, né, que você dê ênfase e tal, lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 20, diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. No versículo 19, ele diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E aí ele vai dizer que esse fundamento para nós sermos concidadãos dos santos e da família de Deus foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos apóstolos e dos profetas. Então, não tem como separar a unção profética nesse tempo que nós estamos vivendo, até porque quando Jesus veio, ele veio segundo as Escrituras, né? Muitas vezes, muitas coisas que Jesus fez, estava lá para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Amém. Os profetas profetizaram que Jesus iria morrer. Os profetas profetizaram que Jesus iria ressuscitar. Os profetas disseram que ele vai voltar. Os profetas disseram que é um reino que não terá fim, esse reino que Jesus veio estabelecer. Então, está tudo ligado, né? Eu sei que pessoas podem ouvir isso e falar: você fala isso porque você é profeta, né? Tá puxando peixe para você, né? Mas se você for fazer um estudo, você vai perceber, né, que os profetas estão inteiramente ligados, né, a essa proclamação do que Jesus veio fazer. Então, sim, amém, estamos vivendo em um tempo profético, né? Existem alguns ministérios que se relacionam melhor do que outros com relação ao ministério profético, né? Mas nós estamos aqui para dizer, né, a essas pessoas que talvez tenham um pé atrás com o profético, né? Que é de Deus, né? Não é uma ideia nossa, né? Ninguém se auto-intitula profeta, o próprio Deus é quem aponta, né? Amém. E quando ele aponta, existe, né, as evidências na vida de um profeta, e cabe a nós, né, Vânia, vivermos uma vida de integridade, né? Vivermos uma vida de maturidade também, de amadurecimento, porque eu sei que no passado muitos profetas erraram, né? E é por isso que existe talvez tanto empecilho, né, atualmente em alguns lugares, porque tiveram experiências ruins com profetas. Mas a gente está aqui para mostrar que nem todo profeta é igual, né? Amém. Que é realmente um dom precioso para o corpo. As ferramentas que o profeta usa destrói, né, as armas do diabo. Realmente Deus usa isso, né, para destruir, para arruinar, para derrubar os planos de Satanás na vida de pessoas, né? E o que seria de nós se não fossem os profetas, né? Então, a gente não está aqui elevando nenhum outro e diminuindo nenhum outro dom. Todos eles são importantes, né? A pastora Nancy, dizendo a respeito do chamado profético, ela disse, né, que o irmão Reagan dizia, né, que o apóstolo e os apóstolos e os profetas, né, o chamado apóstolo do profeta, eram dons extraordinários, né? Eram dons dinâmicos. Já o pastor e o mestre eram dons práticos, né? Porque lida mesmo com a praticidade do dia a dia do povo, né? Mas nós não podemos ficar só com a praticidade. A gente também precisa das inspirações do momento, né? Daquela palavra de conhecimento que vem e liberta uma pessoa, daquela palavra de sabedoria que vai evitar, né, a destruição da vida de alguém,
né? E nós estamos aqui realmente para dizer, né? Deus opera no profético, né? Nós somos, eu não tenho assim por algum tempo, né? Eu não é que eu me escondia de ser profeta, mas como o irmão Reagan mesmo dizia naquele livro, né? Os dons do ministério, ele disse: não há profeta entre profetas, né? Entre os leigos, ou seja, uma pessoa, ela não é profeta da noite para o dia, né? Existe uma caminhada, né, que ela segue, mesmo eu sabendo já desde a minha conversão que eu era chamada para ser profeta e já operando, né, em alguns desses dons, eu sabia que eu não podia me chamar profeta, né? Eu sabia que não era uma coisa que eu estava ainda andando na plenitude daquilo naquela época. Sabe, Ivani, eu acho que às vezes é isso que acontece, né? As pessoas recebem a palavra de Deus, que elas são profetas, e muitas vezes elas querem precipitar, né, e queimar etapas. Quando eu recebi uma palavra assim, eu tinha 15 anos de idade, né? Então, eu comecei a realmente abraçar o profético, a me definir como profeta mesmo, né? As pessoas já viam isso. Eu até me lembro, eu estou vendo Cris aí lá da Argentina, eu até me lembro, né, uma vez que eu fui numa caravana com a diretoria do ministério, a gente foi para a Argentina porque o pastor Reagan e a irmã Linete tinham, depois do Brasil, eles foram para a Argentina porque iam pregar lá numa outra igreja. Sim, sim. E eu fui fazendo parte dessa caravana. E quando a gente estava lá na Argentina, o apóstolo Guto me perguntou se eu poderia, né, dar uma aula demonstrativa para o Rema da Argentina. Porque pastor Léo quis aproveitar quem estava lá, né, e Claro. com essa diretoria toda, né, ele queria fazer aulas demonstrativas. Eu falei, com certeza, vou ficar muito honrada. E eu, né, preparei um assunto de caráter de Deus, né? Foi o assunto que me pediram para fazer, caráter de Deus. E eu ensinei sobre caráter de Deus, né? Falei sobre o caráter de Deus, atributos de Deus. Mas depois que eu terminei a ministração, uma pessoa chega para mim, né? E Cris vai, eu nem sei se Cris sabe disso, mas foi a pastora Alejandra, né? Que é do Rema Bolívia, que, né, tá lá com o pastor Kik, né? Eles têm uma igreja lá. Ela me chamou à parte e ela disse: você é profeta, não é? Assim, eu não tinha dito nada, né? Eu só estava ensinando sobre caráter de Deus. Mas talvez da forma como ela me viu pregar, a forma como ela me viu ensinar, né, trouxe para ela essa percepção. Então, assim, eu não preciso, né, e não precisei, nunca disse para você que eu era profeta, né? A gente fala, né, a gente tem tempos de comunhão aí na sua casa, né? Nunca me disse. Fora, eu nunca disse para você, né? Mas eu recebo um convite para falar sobre mulheres no profético, né? Então, assim, eu não tenho, né? E eu quero até falar, aproveitar e dizer para quem está nos assistindo, você não precisa se auto-intitular, né? Você não precisa dizer que você é, né? Eu tenho, assim, um certo cuidado quando pessoas dizem, olha, nós vamos ter aqui, coloca no cartaz. Eu já recebi cartão de visita, Vânia. Profeta fulano de tal. E assim, tá tudo bem se pessoas fazem isso. Eu nunca faria isso, né? Talvez pela forma como eu fui treinada, talvez pela forma, né, que eu fui instruída, né, da forma de ser. Eu não faria isso, né? O irmão Reagan também fala sobre isso. Ele diz: deixe que a evidência, né, de quem você é, que as pessoas testificam, testemunham sobre isso. Então, nós não precisamos, né, puxar o peixe para a gente não precisa, né, se autodeclarar que é. Siga e faça, obedeça ao plano de Deus para a sua vida, e pessoas é que vão testemunhar, né, que você é esse dom para o corpo de Cristo, né? Verdade. Sheila, e é interessante como Deus, ele é tão sábio, né? Porque não é coincidência as conexões que você tem com Ila, né? Com Aiva, com o Ministério Kenneth Copeland, que é o Ministério Profético, a pastora Theory, né? Eu não sei se eu acertei o nome. É assim mesmo, né? tá perfeito no inglês. Entendeu? Então, eu percebo, você desenrolando essas coisas, a gente percebe o cuidado de Deus
em te treinar, né? Não foi por acaso que o Senhor colocou você para traduzir essas pessoas. Parecia para nós, né, que era uma mera tradutora. Mas você percebe também que essas conexões já foi uma espécie de preparação para o seu chamado profético fluir agora nesse tempo? Com certeza, com certeza. Eu devo muito a Ila, né? Eu aprendi muito com Ila, né? Eu aprendi muito a respeito do mover do Espírito, do mover profético, né? Eu devo isso a ela. E assim, eu vou te dizer, pessoas às vezes falam, Shirla, quando você está traduzindo, é diferente, eles dizem, né? Você é quase que a gente nem percebe que tem um intérprete lá, você transmite com a mesma intensidade e tal. E eu até posso dizer, sem medo de errar, né, que eu consigo, pela graça de Deus, fazer isso por causa do meu chamado profético, né? Amém. Por causa do profético em mim, eu consigo tocar os outros dons quando estou traduzindo, né? Eu não sou, né, ninguém mesmo, mas assim, o que eu só para as pessoas entenderem, por causa desse meu chamado profético, eu consigo, né, me enturmar bem, vamos dizer assim, me conectar bem com outros dons, seja o mestre, seja o pastor, né? Seja o apóstolo, quando eu estou traduzindo algum apóstolo ou algum evangelista. Então, esse chamado profético me habilita, né? Para que eu faça um bom trabalho na tradução. A tradução não é só você traduzir o que está sendo dito, mas é você passar com o mesmo espírito, com a mesma intensidade, com a mesma unção. E quando você está ali, ombro a ombro, com homens e mulheres de Deus, como eu já tive a honra de ter, você acaba recebendo da porção, né, dessas pessoas. E eu já fui participante da unção de todos esses homens, Mark Hankins, né, o próprio pastor Reagan, o pastor Scott Webb, todos esses, pastora Nancy, Nancy, esses, né, que eu já traduzi antes, eu sei que fica algo deles em mim. E é uma forma como Deus trabalha em mim. Como eu te falei no início da minha conversão, ele levantou profetas para me nutrirem, né? Uma companhia de profetas para me discipular. Amém. E a minha vida toda foi marcada por profetas, né? Apesar de eu não falar muito, né? Apesar de eu nunca dizer, estou dizendo coisas aqui que você nem sabia, né? Não sabia. Mas eu sei que é a forma como Deus me usa, né? A minha conexão com agora o ministério de Kenneth Copeland, né, que é um profeta, né, que nós temos aí, que é de autoridade para todo o corpo de Cristo. Essas conexões não são à toa, né? Eu sei que essas conexões são divinas e fazem parte daquilo que Deus tem para a minha vida, né? E eu fico só honrada mesmo, né, de Deus me poder conectar com tanta gente que, naturalmente falando, fisicamente falando, eu nunca poderia me conectar com eles. É pela graça de Deus mesmo. Amém. Sheila, é muito interessante te ouvir, porque, né, a gente sabe que você é uma pessoa muito educada, né? Sheila não é somente educada no púlpito, mas no dia a dia. Sheila é aquela moça assim, tratada, né? Ela é bem fina. A gente se hospedou junto, né, em uma cidade. Pregamos juntos, ficamos um tempo de comunhão. Sheila é fina na mesa. Eu não sou essa... Nada, está sendo generosa, viu? Graças não, você é educada, né? A gente sabe algumas coisas que acontecem quando viajamos e que alguns profetas, em nome assim, porque eu sou profeta, talvez teria rodado a baiana, como diz aqui em Salvador, né? Teria quebrado o pau, sei lá. Mas você se porta com uma classe, sabe? Com uma finesse, né? E aquilo ali me ensinou muito, me ensina muito isso. Mas isso também eu acredito que é uma estratégia de Deus para desmistificar, né, que todo profeta é bruto, é brabo, é rancoroso, aquela coisa, sabe? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você já ouviu esse tipo de comentário? Ele é uma bênção, é um profeta, mas é tão mal educado, é tão não sei o quê.
E a gente precisa, né, quebrar esse estereótipo de que a pessoa, para ser profeta, tem que ser grossa, tem que ser dura. Fala um pouco sobre isso, como é que você vê essa nuance do profético? É como eu disse, né? Alguns profetas antes de nós, né, sujaram a barra, sujaram o nosso nome, né? E aí a gente agora tem que ficar limpando, né? Mostrando que não é bem assim, mostrando que nem todo profeta é igual, sabe, Vani? E como eu te disse, né? Eu fui criada dentro dessa companhia de profetas no início da minha conversão e com isso eu aprendi, né, muita coisa com eles, aprendi o que fazer e também aprendi o que não fazer, né? E eu fui treinada, né, pelo meu pastor Keith Butler, né? Quando eu cheguei no Ministério da Vida, eu já tinha passado por uma lixa, né? Por um discipulado e um treinamento muito rigoroso, né? Inclusive, pessoas perguntam, e aí, você já foi batizada pelo pastor Bud, né? Eu falei, não, eu não precisei ser, porque eu já cheguei pronta para ele, né? Você Então, morou na Inglaterra também muitos anos, eu acredito que isso também aperfeiçoou, né, a sua performance também. talvez eu, na minha experiência, né, morando 8 anos na Inglaterra, e a Inglaterra um caldeirão, né, cosmopolitano, né? Tem gente de todo tipo de cultura, de todo tipo de país, de todo jeito. Verdade. E eu também trabalhei no secular lá e eu tive que aprender a lidar com culturas diferentes, ideias diferentes, né? E aprender mesmo. E eu acho que a gente, né, que é chamada para o ministério, a gente não pode chegar e dizer, ó, eu sou profeta, eu sou assim, tem que me aceitar assim. Eu acho que tem que ter um lapidar, né, de Deus na nossa vida. E não me leve a mal, eu sou uma pessoa de temperamento forte, né? Quem me conhece, né, sabe, quem convive comigo sabe que Mas eu. sabe, mas tem um domínio forte de você libera o fruto do espírito de domínio próprio. Eu pude testificar isso. Como não fazer, né, Vânia? A gente faz por amor ao povo, né? A gente, assim, sempre que eu estou ministrando, viajando, eu sofro o dano, né? E vou sempre sofrer o dano, vou sempre sair no prejuízo, né? Vamos dizer assim, Entendi. por causa do povo, né? Porque o povo é de Deus e Deus ama o povo e a gente foi levantado por causa do povo. Então, existem coisas que você vai passar, vai aguentar por causa do povo. E eu sei que talvez em outros momentos, né, outras pessoas iriam dizer, não, eu sou, né, profeta e tal. Mas eu aprendi, né, eu tenho aprendido, né, e a gente precisa entender que a humildade é uma virtude que precisa Amém. estar em todo ministro da palavra de Deus. Amém. A humildade é importante. E eu sempre zelo por isso. Eu lembro, sabe, e como eu, acho que muitas pessoas ainda hoje estão assim, tem algumas reticências acerca do profético, porque eu lembro que no início da minha caminhada cristã, eu me deparei com alguns profetas e a minha experiência não foi boa, porque alguns usavam, né, do dom, do atributo do dom, porque tinha revelações para nos usurpar, para querer o melhor de nós. Chegava em nossa Infelizmente. casa, infelizmente. E assim, você conhece Raimundo, esse coraçãozão, né, dele, então eu achava que todo mundo era santo. E quando a gente é início da fé, a gente pensa que a igreja assim, todo mundo é perfeito. E eu me deparei com algumas situações, sabe, Sheila? De profeta, mas Deus me usa, eu sou boca de Deus. E aí exigia melhor comida, exigia oferta, exigia que, olha, Deus está me dizendo que aquele terno maravilhoso ali é digno de um filho de Deus, desse vaso aqui. E constrangia a gente comprar. Eu tive esse tipo de experiência. Sheila, isso travou por muito tempo, sabe? Eu gostar de profeta. Eu digo, meu Deus, ironia, Deus tem senso de humor. Porque era o último chamado da minha vida que eu queria, em razão dessas péssimas experiências.
Mas graças a Deus a gente tem visto, sabe, Sheila, que tem se levantado um povo como Amém. você, né, como Rossana, como e outros mais que têm levado a palavra com tanta graça e às vezes palavras que chacoalham o povo, mas que a gente percebe que não usurpa, que não se aproveita do dom, né? Então eu queria só deixar esse parêntese aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você soube ontem? Ontem nós tivemos, ontem foi sábado, aliás, sábado, um homem de Deus, um profeta de Deus foi promovido, né, aos céus, Morre Cerulo. Morre Sim. Cerulo partiu para o Senhor. E eu tenho visto, sabe, como é que você vê esses profetas de Deus, esses grandes homens de Deus que têm sido chamados para o Senhor? Como é que você vê, como é que você entende o manto que estava sobre eles? Você acredita que caiu em alguém específico? Ou como é que você vê como profeta de Deus? Deus tem te mostrado alguma coisa? Porque, olha, Billy Graham, Reinhard Bonnke, agora o Moisés Cerulo, né? Como você diz isso para os nossos ouvintes aí, nós seguidores? Olha, isso só pesa mais a nossa responsabilidade, né? Esses homens, eles tiveram a sua carreira, né? Fizeram, né, a vontade de Deus para a geração e para o tempo deles, né? E uma coisa que é interessante saber é que quando o homem de Deus parte, a unção de Deus não parte com ele, né? Amém. Porque Deus não precisa... Tem um cabelinho aqui, Vânia, peraí. Isso é muito importante. É, Deus, ele não precisa de unções lá no céu, né? As amém, unções, elas amém, precisam permanecer na terra para fazer a obra de Deus aqui, né? Então, amém. quando homens assim partem, eu sei disso por experiência mesmo de ver, de estar perto de grandes homens de Deus que partiram, né? E, por exemplo, o próprio apóstolo Bud, a gente sabe que, né, várias vezes ele impôs as mãos sobre Guto, né, nas últimas conferências de ministro que ele teve, né, ele declaradamente disse, né, que o apóstolo Guto era o novo apóstolo. Então, assim, foi muito bem orquestrado, muito bem preparado por Deus a partida dele, apesar de ninguém estava esperando, mas Deus sabia que ia acontecer. Então, você vê isso acontecendo em todo lado, né, por todo lado. O próprio marido da pastora Nancy, né, ela já falou para mim em alguns momentos, né, nem foi de púlpito mesmo, mas de convivência, comunhão com ela. Ela disse que o irmão Ed Dufresne estaria pregando a palavra em algum momento e ela percebeu nos últimos 3 anos, né, os últimos 3 anos de vida dele, que toda vez que ele ministrava e ela estava presente, ele pedia a ela para se levantar e impunha as mãos sobre ela, transferia da unção dele sobre ela. Então, assim, Deus, ele já sabendo, né, do que vai acontecer, ele se antecipa, né? E às vezes até o próprio profeta faz sem entender porque está fazendo, mas Deus, ele sabe, o Espírito sabe. Amém. Então, Amém. essas unções, elas permanecem aqui na terra, eu tenho certeza, né, que alguém pegou do manto dele, né, que alguém pegou do mandato, né, do comissionamento que ele recebeu para continuar a obra de Deus aqui na terra, né? Foi assim com o irmão Reagan, né? O pastor Bud, até mesmo quando o irmão Reagan estava em vida, recebeu desse mandato, recebeu desse manto, veio para cá, transferiu aqui para os seus filhos e filhas espirituais, e nós estamos fazendo o mandato que o irmão Reagan, né, recebeu de ensinar o povo a respeito de fé. Então é uma coisa que nunca para, né? E a unção de Deus, ela é transferível, né? Ela é transferida de uma geração a outra, e cabe a nós agora vermos que esses homens, né, estão partindo e receber essa, né, essa responsabilidade com ainda Amém. mais seriedade, né? Porque um dia, se Jesus não voltar, a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente vai também chamar pessoas, a gente vai impor as mãos sobre elas, né? A gente vai transferir do que Deus nos depositou todos esses anos de caminhada com Ele, e a próxima geração pega isso e avança até Jesus voltar. Amém. Sheila, nós temos 10 minutos e eu quero te liberar em 8 minutos para você falar coisas do seu coração a respeito, né, de mulher no profético, a respeito de como é que você vê essa nova fase mundial, né, após pandemia. O que é que Deus tem colocado em seu coração?
Eu vou desligar os comentários, mas antes disso, querida, honre a vida da ministra Sheila. Tá aí o PicPay dela, não cobra nada, mas nós queremos participar dessa unção. O PicPay dela é @sheila.lacerda. Eu vou desativar os comentários para você fluir no que Deus colocar em seu coração, tá bom, Sheila? Amém, Vânia. Olha só, eu queria contar uma experiência que eu nunca contei para ninguém. Vocês são os primeiros a saber. Como eu te disse, às vezes eu estou no culto, né? Às vezes eu tenho algumas revelações, coisas, mas eu checo, não devo, né? Às vezes eu guardo para mim, né? E tal. Então hoje vocês vão ouvir uma coisa que aconteceu comigo que ninguém sabe ainda, né? Eu estava em uma determinada igreja ensinando na escola de oração, uma matéria chamada Orando pelos Dons Ministeriais. E quando, né, chegou a hora, né, naquele mover mesmo de oração, né, dentro da escola de oração, você teve escola aí, você sabe como é, né, dentro de um certo mover de oração na escola, numa determinada cidade, numa determinada igreja, chegou a hora de orar por profetas, né? Eu já tinha orado por mestres, eu já tinha me guiado para orar pelos pastores. E aí, quando eu comecei a orar por profetas, né? Eu fui levada no Espírito para um outro ambiente, totalmente diferente. Eu já não estava mais na igreja, né? Eu estava dentro de um elevador, e quando a porta do elevador se abre, eu estou nesse andar, né? E aí eu dou um passo à frente, eu estou dentro desse andar, e o andar se chamava Andar dos Profetas. E nesse andar eu via muitas pessoas feridas, muitos profetas feridos, danificados emocionalmente, porque haviam sido rejeitados, porque muitos deles não tinham reconhecimento pastoral, né, da liderança, né? Alguns outros sofriam porque não eram ouvidos, muito sofrimento. Era um andar de muito sofrimento, de muita dor emocional, né? Muitas pessoas sofriam porque eram mal entendidos. Todos era o andar dos profetas, né? Então eram profetas feridos, né? Que estavam ali, profetas magoados, né? Enfim, por vários motivos, né? E dentro dessa visão que eu tive, eu comecei então a orar pela alma, né? A alma dos profetas, pelas emoções, né? De profetas que haviam sido danificados, rejeitados, sofrido, né? Porque tinham sido mal interpretados, mal entendidos, né? Enfim. E eu comecei a pensar, né? Depois eu voltei, né? De novo para o momento da nossa oração, conduzir as pessoas dentro dessa questão, né? Das orações que a gente estava fazendo. E eu percebo, sabe, Vânia, que é uma coisa que nós que somos ou que fluímos nessa unção profética, a gente precisa tomar cuidado, né? E é sobre isso mesmo que eu quero falar, né? Se o diabo ele conseguir ferir você e deixar você ofendido, né, com uma liderança ou com alguém que não te entende, com alguém que te rejeita, que te resiste como, né, um profeta de Deus, o diabo vai ter conseguido te paralisar por 50% já. Então, é importante, né, se você tem esse chamado, de você saber lidar, né, com as suas emoções. A gente tem vários exemplos na Bíblia, né, de pessoas que resistem à palavra do Senhor, de pessoas que, né, por carnalidade não vão te receber bem, etc. Mas nós precisamos tomar uma decisão, né? O irmão Reagan, eu conheço, né, muitas pessoas que conviveram de perto com ele, e eles dizem, olha, o irmão Reagan, ele era conhecido como um homem de fé, né? Mas nós conhecemos ele. Quem conhecia ele intimamente sabia que ele era um homem de amor, um homem que andava em amor. E pensando, né, a respeito disso, eu queria realmente encorajar, né, as pessoas aí que são chamadas para o, né, pro profético. O diabo vai tentar usar as suas emoções, né, para te paralisar. A ofensa, né, que o diabo tenta usar pessoas, né, e até liderança que você ama, liderança que você, né, reconhece, pode ser
talvez um instrumento que o diabo vai usar para atacar você, e você precisa saber disso, né? Eu me lembro, né, da palavra ofensa, que no grego é escandalon, né? Que vem de escândalo. E essa palavra no grego é justamente, né, a varinha que fica escondida esperando o passarinho entrar na arapuca, né? Então o diabo ele vai usar, né? Se a gente pensar em termos de ratoeira, a armadilha, né, o nome ofensa é a armadilha que aquele ferrinho segura o queijo para o rato entrar, né, na ratoeira e ser pego lá. Então é isso que o diabo vai tentar fazer com o ministério profético, vai tentar paralisar, né, vai ferir profetas, né? E com profetas feridos, aí vem esse tipo de atitude, Vânia, que você estava dizendo, né? Eu sou profeta, eu não preciso passar por isso, né? Justamente porque já vem de um coração ofendido, né? Já vem de um coração que talvez tenha sido resistido, rejeitado no passado. E Deus quer nos usar nossa inteira, né? Em quem nós somos por inteiro, né? Você não será efetivo como profeta se você deixar as suas emoções ou a rejeição das pessoas, né? Ou sei lá qual tipo de dor emocional que você esteja passando, né? Se você não lidar com isso, né? Então é importante. 2 Coríntios 5,16 diz que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. Mesmo que a gente já tenha conhecido Jesus assim antes, mas a partir de agora nós precisamos conhecer uns aos outros pelo Espírito, né? Amém. E conhecer pelo Espírito é não dar lugar a esse tipo de sentimento no seu coração. Alguém pode não estar bem naquele dia, te falou uma besteira, né? Ou agiu de forma errada com você, né? Se você é chamado para andar nesse chamado profético, você precisa saber, seu coração precisa estar livre de ofensa, né? Livre da amargura, livre, né? Liberando perdão para as pessoas, porque no final o que o diabo quer é silenciar, paralisar e descredibilizar a sua voz, né? Às vezes eu vejo, né, por exemplo, profetas dizendo: não, eu não preciso submeter uma liderança, porque Deus me chamou, Deus fala comigo, né? Então, assim, nós temos alguns exemplos, às vezes, de profetas que não querem se submeter a uma autoridade. Isso é errado. Se submeta a uma liderança local, né? Nós temos um exemplo de pastor Bud, né, que era o apóstolo, veio aqui, constituiu um ministério, mas ele sentava. E ele ouvia esses meninos tudo que ele havia treinado, né? Ele ouvia de pastor João Roberto, ele ouvia de Guto. Ele sentava no culto para me ouvir pregar, minha gente. Pastor Bud tinha as escalas de quem ia pregar cada domingo, né? Ele sabia quem ia pregar, né? Às vezes não sabia, mas a grande maioria sabia. Mas ele fazia questão de ir se sentar e ouvir uma pessoa como Shirla, que não tinha nada, né? O que eu podia ensinar para o pastor Bud? Um homem cheio de experiências com o Senhor, mas ele era humilde, né? Para receber de outros dons. E eu acho que isso às vezes falta em nós, né? Nos profetas. Falta um minutinho só. Amém. Então, ande em amor, seja humilde, se conecte com uma liderança local, porque você só pode chegar ao plano de Deus para a sua vida conectado com uma liderança. Você não vai crescer, né? Você não vai avançar, não no potencial que Deus tem para a sua vida. Verdade. Se você não se manter com o coração limpo de amargura, limpo de todo tipo de ofensa, né? Mantendo o seu coração humilde, sendo submisso e andando em amor. Muito bom. Sheila, muito obrigada. Foi Amém. tanta sabedoria, né? Tanto esclarecimento. Gente, honre a vida dessa mulher de Deus, tá bom? Tem aí o PicPay dela. Você fotografa, mais tarde você vai lá e libera uma oferta para ela, porque ela é digna. Palavras nos faltam, Sheila. Vamos fazer outras, viu? Com certeza. Amém. Vai ser uma honra, Vânia. Amanhã às 10 horas nós temos Denise Costa. Opa. Denise é aquela profeta do meu início, lá de Aracaju. Como a Conceição, que foi a semana passada. Vai ser uma semana poderosa. Raimundo está dizendo que você é a pontífice.
Pastor Raimundo é uma honra. Um abraço para ele. Muito obrigada. Deus te abençoe ricamente e te faça prosperar em tudo, Sheila. Amém. Viu? Você Obrigada. também. Foi muito bom, muito esclarecedor. Glória a Amém? Deus. Então, queridos, amanhã às 10